nós que ficamos, vamos meditar sobre as leituras com o tema Eu amo a minha família. Se eu fizer transformar essa afirmação em uma pergunta, eu tenho certeza que a resposta será unânime. Eu amo. Mas o amor, ele exige responsabilidades. Não é assim? Eu amo os meus filhos. Eu tenho responsabilidades sobre eles. Eu amo minha família. Eu tenho responsabilidades sobre eles. Eu amo minha esposa. Eu tenho responsabilidades sobre eles. E é sobre isso que nós queremos aproveitar o dia de hoje, Dia dos Pais, para conversarmos sobre a família. Sobre o papai, a mamãe e também os filhos. Se nós olharmos e analisarmos com todo cuidado as leituras que nós já ouvimos aqui no culto hoje, que foi a leitura de Gênesis 2, 18 a 24, depois Efésios, capítulo 5, de 21 a 33, e depois a leitura de Mateus, onde Jesus é questionado pelos fariseus se pode ou não pode separar-se. Em Mateus, nós vamos ver que o plano de Deus para o casamento é perfeito. O plano de Deus para o casamento é sensacional. E é tão perfeito que o próprio Deus, quando ele começou a criar todas as coisas, ele criou o céu e disse que o céu era bom. Ele criou os luzeiros e disse, os luzeiros é bom. Ele criou as matas e disse, as matas é bom. Ele criou os homens, ele criou os animais, e disse, é bom. Ele criou o homem e disse, é bom. É muito bom. Mas teve um momento que Deus disse que não era bom. Qual? E Deus disse que não é bom. Como? Como eu disse para vocês, já a Ariana sempre escuta a mensagem 2 vezes antes do culto. Por isso ela responde. Quando Deus viu que o homem estava só, ele disse, não é bom. É o único momento que Deus diz, não é bom. Isso é tanta verdade, que quando nós, por exemplo, presenciamos e vivemos, e eu no ministério já vivenciei bastante isso, já fiz casamento com o senhor com 80 e a senhorinha com 76 anos de idade. Isso é tanta verdade, que quando acontece uma separação pela morte, alguns procuram outros companheiros. E muitas vezes não é talvez pelo mesmo motivo que quando são jovens. Procuram simplesmente para companheiro. Ter alguém para sentar, conversar, dialogar, interagir, se relacionar dentro de casa. Tanta verdade que é isso. Tanto que isso é bíblico. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. E quando Deus disse isso, ele disse, far-lhe-ei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma mulher que lhe seja uma auxiliadora idônea. Infelizmente, na sociedade hoje, tantas palavras já estão perdendo o seu significado, que quando nós queremos conversar com alguém sobre casamento falar um pouco mais sobre isso, nós temos que resgatar algumas palavras e colocar para eles o significado verdadeiro e até original daquela palavra. Por exemplo, quando alguém fala-se em submissão, alguns se arrepiam. Submissão? Jamais. Está pensando que eu sou capacho? A reação às vezes é essa. Quando, na verdade, a submissão não deveria ser um problema, principalmente para a mulher cristã. Principalmente. Todo seguidor de Jesus Cristo, ele acaba sendo submisso. O próprio Jesus Cristo foi submisso ao Pai. A Trindade, perfeita, santa, una, trina. Jesus Cristo, ele se coloca na condição de servo para servir a igreja. E ele serve a igreja com a própria vida.
Ou seja, ele se colocou em submissão, em humildade para servir a sua igreja. Então, quando nós falamos em submissão, principalmente no meio cristão, não deveria ser um problema. Pelo contrário, deveríamos reconhecer que ser submisso ao outro é uma virtude que o próprio Deus teve ao sacrificar-se e morrer por cada um de nós. O problema, às vezes, não estão nas palavras. O problema está no orgulho. E aí sim, quando o orgulho toma conta da pessoa, ele destrói e arruína muitos casais que se amam. Famílias lindas, que se amam, estão sendo destruídas por falta de submissão, por falta de humildade. Para vocês terem uma ideia, na sociedade, no meio cristão, entre nós talvez nem tanto, mas na sociedade, quando nós falamos que a mulher é auxiliadora, alguns têm a coragem de dizer assim, auxiliadora? Igual a auxiliar de escritório? Igual a auxiliar de serviços gerais? Jamais! A palavra auxiliador, no seu significado original, ela significa o seguinte: aquela que presta socorro. Então, quando Deus criou a mulher para o homem, ele disse, está aí a sua companheira, a sua auxiliadora, aquela que vai te ajudar, aquela que vai te prestar socorro. Não é uma palavra de depreciação, não é uma palavra de diminuição, não é uma palavra de ser menos. Foi o próprio Deus quem orientou e criou assim. Eu diria assim para você, você pode citar para mim aí os melhores cirurgiões que existem no Brasil e no mundo. E eu vou perguntar para você, eles operam sozinhos? Não. Eles não operam sozinhos. Eles operam muitas vezes com uma equipe, e uma boa equipe. Auxiliar não é menos. Auxiliar, na sua palavra original, ela na verdade pode designar o Espírito Santo, que é o auxiliador junto ao Pai. Se nós olharmos, por exemplo, para a Trindade, para o Pai, Filho e Espírito Santo, simboliza como um triângulo aqui, perfeito, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é mais, quem é menos? Ninguém. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas é um só. Eles vivem assim, agem assim e reinam assim. É assim. Ali não tem quem é mais, quem é menos, quem tem menos poder, quem tem mais poder. A Trindade é perfeita e plena, e é assim que ela funciona, dessa maneira. Eu tenho certeza de que quando Deus criou a mulher para o homem e disse, far-lhe-ei uma auxiliadora, o Adão. O Adão é um aposto aqui. O Adão, que lhe seja idônea. Deus estava dizendo para ele, eu tenho para você, Adão e Eva, um plano perfeito. Um plano sem falhas. Um plano completo. Um plano que não terá problemas jamais. E aí nós entramos e lembramos do primeiro texto que o Charles deu para nós, sobre Gênesis 2, 18 a 24. O plano de Deus nunca foi que mulher e homem disputassem espaço para ver quem é mais ou menos. O plano original de Deus nunca foi colocar o homem contra a mulher e uma disputa de quem é mais, de quem tem mais, de quem pode mais, de quem sabe mais, de quem tem mais amigos no Facebook, e etc, e etc, e etc. Nunca foi. Nunca foi isso. O plano original de Deus para a família, quando é vivido, as famílias são mais felizes. As famílias são mais abençoadas. As famílias, elas se completam mais, porque o homem está ali e sabe da sua função específica de homem, de macho dentro de casa. E a mulher está ali com a sua função específica de mulher feminina dentro de casa. Então não tem erro. O plano ali é perfeito.
Se nós olharmos, por exemplo, para a segunda leitura, nós vamos ver que Deus ele estabelece em Efésios um plano perfeito para o homem e a mulher, e ele já dá as coordenadas de como viver. Assim como Cristo amou a igreja, diz o texto bíblico, amai vossas mulheres. Quando Deus disse, far-lhe-ei para você, Adão, uma auxiliadora, ele na verdade estava frisando a responsabilidade do Adão, que era de líder do lar, de cuidar da esposa. Você sabia, homem, agora só para você, tá? Homem, igual eu, sexo masculino. A nossa primeira responsabilidade dentro do lar, a nossa primeira responsabilidade dentro do lar é cuidar da esposa. Porque Deus une homem e mulher. Ele não te uniu aos seus filhos. Esse dia eu estava caminhando, não que eu fiz de propósito, jamais. Mas eu estava caminhando e duas mulheres iam conversando atrás de mim. E a conversa era, eu? Homem? Homem é homem. Filho nasceu de mim, saiu de mim, é meu. Homem a gente tem aí, ó, a hora que quiser. E eu me dei uma vontade de dar uma paradinha na caminhada e falar assim, vamos conversar um pouquinho? Eu só não parei porque eu não conhecia elas. Mas esse é o conceito aí fora. Filho saiu daqui, ó. Gerei. É sangue do meu sangue. Marido? Marido, marido. Quando na verdade Deus diz, junta o homem e a mulher e forma os dois uma só carne. Filhos são frutos. E assim como eles vêm, eles vão. E no final estão o que Deus juntou. Tão real que é isso. De tão real que é isso. Então quando Deus disse, mas assim como Cristo amou a igreja, amai vossas mulheres. E eu faço uma pergunta simples para vocês. Alguém aqui já ouviu ou já leu na Bíblia que algum dia Deus bateu na igreja? Traiu ela? Sacaneou ela de alguma forma? Maltratou ela? Estuprou ela? Falou mal dela? Criticou ela? Gritou com ela? Alguém algum dia já ouviu falar que Jesus se separou da igreja? Não. E aí vem o próprio Deus e diz, assim, esse é o modelo para o seu casamento. Como Cristo amou a igreja, amai vossa mulher. E como Cristo amou a igreja? Deu a vida por ela, cuidou dela, serviu ela, amou ela, protege. Ele simplesmente trabalha em união com essa igreja o tempo todo. E é esse o modelo de casamento que Deus traz para nós. Meus irmãos, sempre que nós nos afastamos como casal, como família, da Bíblia, nós temos dificuldade para entender o modelo de família da Bíblia. E aí nós começamos a criar modelo de família de tudo que é jeito. Quando a palavra de Deus ela se aproxima de nós, ou melhor, nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós entendemos que o plano original de Deus para a família é, deixa o homem com coisas de homem, deixa a mulher com coisas de mulher, e se une os dois e formam uma só carne. Se nós olharmos, o modelo para nós, homens, sexo masculino, está como Cristo amou e ama a sua igreja, assim ele diz, ama a sua esposa. É bíblico que Deus deu autoridade ao homem. É verdade. O homem é o líder do lar e ele tem autoridade. É verdade. Assim como Cristo também tem autoridade à sua igreja. Agora, qual foi o momento que Cristo ficou falando para a sua igreja? Eu tenho autoridade sobre vocês. Quem fala mais alto na igreja sou eu. Quem fala por último aqui sou eu. Quando foi que Cristo fez isso? Nunca. E é esse o modelo
que ele traz para nós, de casamento. Então, quando Cristo nos ensina como funciona o casamento, ele diz: ame como eu amei a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele mostrou o seu modelo de autoridade, amando e servindo a igreja. Olha só, o modelo de autoridade que Deus traz para nós, homens para o lar: amar e servir. Aqui vai uma dica. E uma dica interessante. Homens, querem ter autoridade dentro de casa? Autoridade absoluta. Aprenda a servir a sua família. É servir mesmo, como Cristo serviu a igreja. Aprenda isso. E você terá autoridade dentro do lar. Infelizmente, marido e mulher só não vivem o plano perfeito de Deus para o casamento quando se distancia da palavra de Deus. Quando se distancia da palavra de Deus, o plano perfeito de Deus para o casamento vai de água abaixo. Por quê? Porque para um casamento ser feliz, esse casamento precisa estar debaixo da autoridade daquele que criou o casamento. Então, quando a família ela sai debaixo desta autoridade daquele que criou o casamento, a família vai buscar orientações mundanas, distorcidas do casamento. Quando a família é trazida para debaixo da graça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus, a família volta para o plano original do casamento, que é viver feliz, para sempre. Aí você pode falar assim: pastor, mas lá em casa não dá não. E eu digo para vocês, lá em casa também não dá não. Porque infelizmente, depois do pecado, complicou a coisa. Mas de novo, Jesus Cristo fala assim: estou aqui, tá? Estou aqui para te socorrer, para te ajudar, para te dar orientações divinas para o seu casamento. A palavra idônea, se nós queremos pegar na sua tradução literal da língua original, a palavra idônea é traduzida como apta, capaz, competente, moralmente correta. O homem e a mulher são diferentes, é verdade, são mesmo, somos diferentes. Mas nós não fomos criados diferentes para disputas, para saber quem é o melhor e quem não é, para ver quem tem mais herança e quem não tem, para ver quem tem mais dinheiro na poupança e quem não tem, para ver quem tem mais conhecimento e quem não tem. Não fomos criados para isso. Nós somos criados diferentes para que quando nos unirmos, nos completarmos. E é assim que funciona o que Deus cria. Essa parte a Ariana não ouviu antes. Eu peço licença a ela para falar. Se não fosse a Ariana no meu ministério, eu não faria 50% do que eu faço. Porque além do trabalho dela, ela tem um trabalho paralelo correndo ao lado. E ela me ajuda durante a semana, nos finais de semana e assim por diante. Ela trabalha de segunda a sexta, de 7 às 5h30. E aí quando chega o final de semana, ela fala: agora eu quero ficar com meu marido. Ontem eu trabalhei de 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Praticamente sem parar. E hoje vai ser diferente, porque eu vou almoçar com a minha família. E ela entende isso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nós somos bem diferentes. O lemô é difícil. Vocês não têm ideia. Quem tem uma Schneider aí sabe o que eu estou falando. Ah, brincadeira. Somos diferentes, e que bom que somos diferentes. Glória a Deus. Foi diferentes mesmo que Deus nos criou para viver assim. Muitos casais, na verdade, eles usam essa diferença como uma rivalidade. Não foi isso que Deus nos criou. Eu quero me pedir licença, alguns já sabem desse exemplo, mas eu quero contar um exemplo para vocês. Tem muitos casais que vivem dentro do lar jogando tênis.
Eu nunca joguei tênis, mas eu sei como funciona o tênis. O tênis funciona assim, um fica aqui e o outro fica lá. No meio tem uma redinha. Aí o cara pega e pau, a bolinha para lá. E joga uma bolinha difícil, viu? Não é fácil, não facilita a vida do cara, não. O de lá para cá, se acontecer dele pegar, ele joga uma mais difícil ainda para cá. E se acontecer desse daqui pegar, ele joga uma mais difícil ainda para lá. A disputa, a moral do tênis é: quem fizer o outro errar, ganha. Essa é a moral do tênis. E tem muita gente jogando tênis dentro do lar. Joga o problema para lá, joga o trem mais difícil ainda para cá. Joga para lá, joga mais difícil ainda para cá. E assim vai. Essa rivalidade dentro do lar. Se nós queremos trazer um exemplo legal para o casamento e até ilustrar como um jogo, vamos jogar frescobol. Frescobol é aquele joguinho da praia. O frescobol, cada um tem uma raquete, uma bolinha e fica jogando na praia. A moral do frescobol é: ganha os dois. Se manter a bolinha no alto. Porque se a bolinha cair, os dois perdem. Essa é a ideia. O casamento é assim. Quando um perde, o outro perde também. Quando um ganha, o outro ganha também. É assim que funciona. Conta-se uma história de que um pai estava fazendo 50 anos de casamento, bodas de ouro. E aí o filho aflito chegou para ele e falou assim: papai, o senhor está fazendo 50 anos de casamento e o meu não durou 3 anos. O que aconteceu comigo, será, pai? E o pai respondeu para esse filho: meu filho, eu sou da época que quando as coisas quebravam, eu levava para consertar. E você é de uma época que quando as coisas quebram, você troca. É exatamente isso que está acontecendo com muitos casais. Não senta mais para conversar. Não se perdoam mais. Não se arrependem. Não vivem mais o plano original de Deus. Quantas famílias que estão se perdendo, se amam, estão se separando, porque simplesmente não querem voltar para o plano original de Deus para o casamento, para a família. Vocês sabiam que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou perfeito. O homem e a mulher eram perfeitos, iguais a Ele, como o Charles já leu para nós em Gênesis 2, 18 a 24. Mas o homem errou, a mulher errou. A pergunta é: Deus jogou fora? Eliminou tudo? Não. Deus providenciou a solução para eles. E apontou para eles a solução. E disse para eles: a solução é Cristo. Olha para Cristo e vocês vão voltar para o plano original de Deus, para o casamento. Quando Deus viu que o mundo estava arrasado, Ele não acabou com tudo. Ele disse: Noé, faz uma grande arca e anuncia para todo mundo. Quem quiser entrar, entra. Vai caber tudo. Noé e a sua família foram salvos, porque entrou na arca. Deus, a todo momento, Ele pode nos eliminar. Ele pode virar para mim e falar assim: Samar, não estou satisfeito com você. Não estou satisfeito com você como marido, como pai, como pastor, como cidadão na sociedade. Eu não estou satisfeito com você. Vou te eliminar. E vou colocar outro no seu lugar. Tenho ótimos substitutos para você. Ele pode falar isso. Ele fala? Não. Ele não fala isso. Pelo contrário, Ele me dá uma oportunidade de recomeço, de conversão. Ele me dá uma oportunidade de restauração, de mudança. E Ele faz isso porque Ele é insistente conosco. Porque Ele ama a família. Ele ama a minha família. E por Ele amar a minha família, Ele faz de tudo para salvá-la. E quando eu perco essa família, a culpa é minha. Eu tenho que ter consciência disso. Não adianta nem eu culpar a minha esposa porque minha família desandou. Não adianta nem eu culpar o marido porque a família desandou. A culpa é minha. Porque Deus, Ele trabalha 24 horas por dia para a sua família e a minha família ser família feliz. Deus, o Criador, nos ensina a todo momento que a família não é descartável. Não se joga fora e vai atrás de outra.
Não. Muito pelo contrário. O casamento é para sempre. O matrimônio é para sempre. Enquanto durar a vida, o casamento existe. Todos aqui somos cristãos, né? Todos somos cristãos. Escreverem que coisa interessante? Vou pedir permissão a vocês para criar uma ilustração. Eu já combinei com a Lucimar e com o Alex, que eles vão vir aqui à frente agora. Já combinei com eles antes do culto. Pode vir, como nós combinamos no início do culto. Pode vir, pode ficar aqui na frente. Vamos lá. Se volta para lá vocês. Tudo combinado, a gente ensaiou isso ontem também, né? Tá tudo certo, tá? Muito obrigado por ter vindo aqui ensaiar ontem, tá? Agora a gente só está apresentando, mas foi tudo ensaiado ontem. Confirma com um sorriso. Aí, tá vendo? Então tá tudo certo. Quer ver que coisa interessante? Olha para cá. Como é o nome do seu pai? Adelino. São duas pessoas cristãs, tá? Dois cristãos. Antes da Lucimar ser filha do Adelino, ela é filha de Deus, correto? Acompanhe comigo aí. Ela é filha de Deus. Como é o nome do seu pai? Arlindo. É a verdade. Agora que eu me toquei. Antes do Alex ser filho do Arlindo, ele é filho de Deus. Estão acompanhando? Antes de ser filho do Adelino, é filho de Deus. Antes de ser filho do Arlindo, é filho de Deus. Vocês se tocaram que eles são filhos do mesmo pai? Ou seja, o sogro dela é o sogro dele. Interessante, né? Aonde nós queremos chegar com isso? Que quando a família começa a ter dificuldades, em primeiro lugar, eles estão tendo dificuldade com o pai. Se o Alex trama alguma coisa para prejudicar a Lucimar, ele está tramando e prejudicando, em primeiro lugar, o pai dele, que é o pai dela, que é o sogro dele e que é o sogro dela. Ou seja, ele está contra aquele que disse: essa é sua, Alex, para você cuidar para mim, e vice-versa. Então isso é muito interessante. Quando nós falamos assim, não quero viver mais com você, nós estamos falando com o próprio Deus assim, abre aspas, Deus, no meu caso, você errou, mas você continua sendo um Deus legal. Mas você errou, porque a mulher e o marido que o Senhor me deu não era aquele que eu queria. O Senhor errou. Essa é a atitude nossa. Nós não falamos isso, mas nós vivemos isso. E Deus erra? É ou não? Claro que não. O problema está onde? Está em mim. Duro de coração. E não sei, às vezes, ter humildade suficiente para reconhecer os meus erros. Muito obrigado. Tá bom? Vocês sabiam que vocês eram irmãos? Sabiam já? Sabiam que tinha o mesmo sogro? Ô, Alatas, depois você corta o que eu vou falar agora. Ainda bem que não tem a mesma sogra. Depois você corta isso da filmagem, por favor, tá bom? Só tem o mesmo sogro. Meus irmãos, eu diria para vocês o seguinte, que eu tenho um costume, às vezes, de quando pego alguma coisa emprestada com os outros, eu cuido muito mais do que é do outro do que é meu. Eu tenho esse costume. Eu já tenho dificuldade de pegar alguma coisa emprestada com os outros, mas quando eu preciso de pegar, eu tenho mais cuidado com o que é do outro do que aquilo. Por exemplo, se eu pego um carro emprestado com alguém, eu tenho mais cuidado do que eu tenho com o meu carro particular. Eu sou assim. Eu quero dizer para você e para todos nós que a mulher que você tem não é sua. Você não é dono dela. Ela é de Deus. O marido que você tem não é seu. Ela tem dono. É de Deus. E ainda mais, os filhos que você tem não são seus. É de Deus. A família não é nossa. Ela é de Deus. E Deus nos deu para cuidar muito bem. Cuidar como Ele nos ensina. Ou seja,
quando nós nos aproximamos aqui do altar e o pastor nos faz aquela pergunta tão importante. E aí você aceita e você diz sim. Em outras palavras, está dizendo assim: eu amo a minha família e prometo cuidar, proteger, amar, consolar, respeitar e amparar em dias maus e bons aquele ou aquela que Deus está me dando. Portanto, Deus nos ensina que o plano original para a família é: volte para a Bíblia e você será muito feliz no seu matrimônio. Volte para a Bíblia e você vai aprender que Deus sempre quis um casamento abençoado para você e muito feliz. Volte para a Bíblia e você vai ver que Deus, Ele te chama de volta e diz: todos os seus erros no casamento já estão perdoados. Agora, vida nova, e serás feliz aqui e sempre. Deus ama a minha família. E eu amo a minha família. E por isso cuido dela. Protejo ela. Por isso eu amparo ela com amor. E por isso prometi ao meu Deus cuidar dela todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu amo a minha família. Amém. Vamos ficar de pé? Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque depois do pecado vieram as complicações, as dificuldades, as dores. Vieram, Pai, as ansiedades. O pecado veio para atrapalhar o plano original de Deus para o matrimônio. Mas o Senhor nos dá Jesus Cristo e nos ensina a viver debaixo da sua graça. Vivendo, ó Pai, na certeza de que o Senhor criou e mantém a instituição milenar que se chama casamento, família. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar.